seja muito bem-vindo a mais um episódio do Malvecast. Hoje eu tenho a honra de receber mais um dos nossos patrocinadores, a CF Lumos, e quantas coisas eles vão revelar aqui, vocês não têm noção, gente. Se preparem, porque olha, conversando um pouquinho aqui antes de começar, eu falei, eu quero que vocês realmente revelem tudo do negócio de vocês, hein? Tati, Mário, obrigada por vocês terem aceitado estar à mesa comigo. Nós aqui estamos honrados de poder participarmos de um podcast tão essencial, né, para o nosso negócio, digamos assim, e para podermos falar sobre aquilo que a gente sabe, sobre negócios, sobre crescimento e sobre também a nossa trajetória. Legal. A gente que agradece a oportunidade também de abrir esse espaço para a gente patrocinar. Pô, é uma honra gigantesca estar aqui. Muito obrigada, gente. E antes de começar, bom, eu tenho um presentinho para vocês, tá? A gente sempre gosta de honrar os nossos convidados, o pessoal aí já sabe. E produção, por favor, entrega os presentes. Que isso, hein, Lipe? Cuidado com a minha xícara aqui. Pode abrir? Claro, por favor. Uau, Nossa. que chique. Que isso, hein, gente? Isso é exclusivo só para os nossos convidados, tá? E um cafezinho para vocês Cafezinho que a gente nem gosta, né, Tati? É, Nossa, pra que vocês. aqui Vive à base de café. É. Muito bom. Ouvi falar Muito muito bom. isso mesmo, hein? Contador e café. Você foi no evento, você viu, né? É, vocês vão falar isso pra gente aqui também. Por que tem esse lema entre vocês? Muito obrigado, viu, gente? Valeu pelo carinho. A gente agradece demais. Mas a gente também tem um presentinho para eles, né, Tati? A gente também preparou o nosso box da CF. Olha! Em primeira mão para vocês conhecerem. Em breve também nossos clientes vão estar recebendo. Olha, lançamento Vocês estão aqui tendo acesso então. em primeira mão. Olha, gente, gostei, tá? Um lançamento em pleno episódio. Vocês estão vendo isso aqui de forma exclusiva, hein, gente? Eu vou abrir, com certeza. Quero ver tudo. Vamos lá. Olha, personalizada. Arrasaram, tá? Vamos dar uma moral pra Bia também, que tá ali, né? Que ajudou bastante. Olha A Bia e a isso. Tati deram um gás absurdo aí Olha nesse... que lindo! Meus kit, sonhos nessa dependem da minha personalização. disciplina. Gente, surreal, tá? Frase de impacto da Tati. Gosto. E, gente, caderninho. Nem gosto, né? De várias anotações. Muito obrigada, amei, amei, amei. Ó, exclusivo, hein, gente? Bom, vamos deixar aqui do ladinho pra gente conversar. Produção, vocês querem pegar? Melhor, né? Ó, vocês tiveram acesso a algo que foi lançado aqui. Gostei disso, tá? Bem exclusivo. Gosto de coisas exclusivas. Bom, gente, vamos lá. Eu sempre gosto de começar vocês contando um pouco da história de vocês. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho de como tudo começou, como que surgiu a CF Lumos, eu acho que é importante para o pessoal saber. E, ao longo disso, eu vou fazendo as perguntas que eu sei o quanto que vocês têm de valor para nos revelar. Que na verdade, o tema desse episódio é falar um pouco sobre nicho, vocês são nichados, se posicionam assim, então nós vamos batendo esse papo. Mas primeiro quero que vocês iniciam com a história. Tati, se você quiser começar falando um pouquinho como tudo surgiu. Perfeito. Na verdade, eu sempre tive vontade de empreender na contabilidade, porém, tem aquele medo, o medo do risco, o medo de não dar certo, visto que minhas crenças eram totalmente ainda de sobrevivência. Eu acreditava que se eu entrasse no mundo do empreendedorismo, eu ia passar fome, eu ia passar dificuldade. Foi então que eu tentei por 4 vezes abrir um escritório e não deu certo. Me entreguei para o CLT. Foi então que numa demissão, por conta da falência de uma empresa, aí eu me vi sendo obrigada a abrir um escritório. Então, isso aconteceu em 2020. No fundo da casa da minha mãe, abri um escritóriozinho lá, bem pequenininho, tinha vergonha de receber clientes lá no fundo, porque era muito simples, mas veio aquele sentimento de me melhorar cada vez mais, melhorar a minha ambiência, melhorar a minha fala, comportamento, pensamentos, crenças, né? E aí eu mudei de ambiente, fui para um outro local. A partir do momento em que eu fui para o outro local, tudo começou a mudar, os clientes começaram a aparecer. E aí veio aquela vontade de ampliar ainda mais o negócio, que veio, então, o surgimento da CF Lumos, onde
convidei o Mário para ser o meu sócio. Então, a CF Lumos começou de uma Tatiane com crenças negativas para uma transformada que trouxe um sócio, onde eu comecei a dividir e nessa divisão houve uma multiplicação de recursos, de renda, de conhecimento, de aprendizado, de vida social, de um conjunto de ideias, né? E que está fazendo o maior sucesso hoje. Incrível, com certeza. Eu acompanho realmente, gente, um sucesso. E para você, Mário, como foi essa? Conta um pouco da sua perspectiva desse início. Legal. Primeiro, me apresentando para a galera, me chamo Mário, sou esposo da Ariadne. Primeiro, é um prazer estar aqui, eu acompanho de perto isso, né? Então, cara, parabenizar vocês, a Malve, pelo ecossistema que vocês estão construindo. Eu vejo de perto, eu tô ali nos bastidores, eu faço financeiro da Malve, o contábil, né? Então, ver da onde surgiu e para onde vocês estão indo e como vocês estão impactando e fazer parte disso é muito gratificante. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo que vocês estão fazendo, você, a Flávia, o Kennedy, e obrigado pela oportunidade. Obrigada. A Tati tocou num assunto muito legal, porque ela falou sobre o ambiente, né, Tati? Quando ela trocou de ambiente, como que isso mudou a realidade dela. E eu acho que a minha história no empreendedorismo está 100% ligado com a ambiência. Eu sempre falo isso. O ambiente ele tem o poder de transformar a gente e transformar os nossos destinos, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E eu sempre sou grato por vocês da Malve, porque vocês despertaram isso em mim. Eu sempre falo isso, né? Eu comecei a empreender, eu tive coragem de empreender vendo vocês empreender do meu lado. Na hora que eu vi que a Malve começou a nascer, eu falei, cara, isso dá certo. Eu sempre tive vontade de ser professor, na verdade. Só que aí, quando eu vi aquele cenário acontecendo ao meu redor, eu me coloquei nessa ambiência, né? Me coloquei para ajudar vocês no financeiro. E eu falei, cara, isso dá certo. E foi aí que nasce o Mário Empreendedor através da ambiência. Então, se fosse para eu definir o meu início no empreendedorismo, e para quem quer empreender, escolham os ambientes corretos para vocês frequentarem, para vocês estarem, né? Porque isso transforma os nossos destinos. E, ao mesmo tempo, a nossa história, me da Tati, como sócios, a CF, né? A CF, para quem não sabe, é uma franquia. Nós somos a CF Lumos, uma franquia daqui de São Carlos. Quando a Tati me convidou, ela fez esse convite por conta da ambiência, até no digital. A gente se seguia, né, Tati? Antes de eu começar a empreender, eu pedi uma ajuda para a Tati via Instagram. E a Tati me ajudou, sempre muito solícita, me ajudou. E a gente foi acompanhando um ou outro. Ou seja, a gente estava no mesmo ambiente no digital, né? Então, a nossa sociedade também nasce da ambiência. Então, nisso nasceu, a gente viu que os princípios batiam, desejo de crescimento. E mais uma vez, a ambiência ajudou a gente a nichar, né? Que é algo que você bem trouxe aí, que a gente hoje é uma contabilidade nichada para a área da saúde. Eu também estive num ambiente de nutricionistas, o convite do Natanael, que é um nutri muito renomado, que é um grande mentor de nutricionistas, e ele me colocou num ambiente onde também começou a gerar alguns frutos para a gente se colocou no mercado, e isso abriu a porta para a gente. A gente sempre fala também, né, Tati? Às vezes a gente brinca, às vezes a gente escolheu empreender na área da saúde, mas acho que a área da saúde escolheu a gente antes, né? Então, acho que a ambiência é um fator muito importante hoje para a nossa sociedade e para onde a gente está caminhando, para o nosso sucesso que a gente está vivendo. Que incrível. Olha isso, gente. A ambiência muda destinos. Gostei dessa frase, que insight. Porque muitas vezes vocês podem ficar se perguntando, tá, mas qual ambiente eu preciso me colocar? Qual ambiente, de fato, eu preciso estar? É muito forte relacionado a você realmente a média das 5 pessoas que você convive. Eu não acreditava muito nessa frase. Eu acho que era um pouco clichê, mas é real. E ele está relacionado ao ambiente muito ao que você também consome no dia a dia. Quais são as pessoas que você segue? O Mário e a Tati trouxe aqui um exemplo. Eles se seguiam e daí surgiu uma sociedade que deu tão certo. Porque olha o quanto que a CF vem crescendo. Por diversos fatores, e um deles, o primeiro, primordial, é a sociedade. Então, quando você não souber o ambiente que você precisa estar, eu acredito que um dos conselhos é esse. Começa a seguir pessoas e se conectar com pessoas que, de fato, você consegue visualizar ali que ela está vivendo algo que você gostaria de viver. Então, já consuma olhando assim, se ela vive isso, como eu também posso viver isso?
Eu acho que é muito com esse olhar. Você muda a perspectiva. Quando você tá no ambiente, não deixa que o ambiente te limite. Ah, estou me sentindo limitado porque tem pessoas aqui que estão vivendo coisas que eu queria viver. Não, na verdade, o que ela fez, o que ela construiu, como eu consigo construir também. Vou colar nela para que ela consiga me direcionar. E eu acho que vocês é muito isso. Eu acompanho a história. O Mário trouxe aqui. O Mário, ele é parte dos nossos bastidores hoje de contabilidade, de financeiro, e a CF de contabilidade. Então, eles trazem muito isso, essa visão, e são um parceiro muito de negócio mesmo. A gente tem muito isso. E me fala um pouquinho sobre o nicho, já para a gente introduzir, então. Eu acredito que hoje, quando eu olho para a CF Lumos, eu percebo muito isso. O quanto que vocês se colocaram como especialistas no mercado da saúde. E aí o Mário trouxe um pouco que veio sobre ali já um ambiente que você também vivia. Mas para vocês, o que vocês consideram que hoje é mais importante ser um escritório nichado? Por que que vocês decidiram isso e desde o começo tomaram decisões do negócio para caminhar para esse nicho? Se vocês quiserem comentar um pouco. Posso começar? Claro. Certeza. Olha, nichar não é uma tarefa para quem está iniciando a jornada de empreender. Por quê? Porque depende muito da experiência do mercado. Quando a gente começa a empreender, na verdade, muitos empresários começam por aquela vontade de sobreviver. E essa sobrevivência é a questão de colocar um alimento dentro de casa, de poder levar os filhos para passear, né? De poder ter um lazer de final de semana, de poder pagar o aluguel de casa ou a casa, enfim. Essa sobrevivência faz com que a gente pegue todo tipo de cliente. E nós passamos por essa fase, a fase da sobrevivência. E a partir do momento em que a gente foi fazendo a nossa organização financeira, né? Nós vimos qual era o nosso potencial de renda. Então, chegamos no momento e falamos assim, acho que agora dá para nichar. Porque já temos aqui uma renda estabilizada. Então, dá para nichar por quê? Porque nichar, a gente consegue se especializar mais em um único profissional e isso a gente consegue educar esse profissional de uma forma excelente, não da forma mediana. Então, quando a gente pega todo e qualquer tipo de cliente, nós nos tornamos profissionais medianos. Eu acho que a gente precisa sair disso, né? Então, sendo especialistas, conseguimos atingir um nível excelente de atendimento para aquele determinado nicho. A gente consegue educar ele. E educando ele, ele consegue ficar muito satisfeito. E satisfeito, ele indica o nosso trabalho. Com certeza. Legal. Muito legal. A Tati foi muito categórica, é exatamente isso. A gente fala muito da jornada, né? Da jornada do empreendedor contábil, mas é a jornada de todo empreendedor. Sair da sobrevivência para, de fato, empreender, né? Então, foi exatamente nesse ponto que eu e a Tati decidimos fazer a sociedade. Porque a gente tem muita pegada da gestão financeira. A gente preza muito por uma contabilidade consultiva. E o que é isso? É uma contabilidade que vai além da gente ficar entregando guias para os nossos clientes, né? Ficar sendo um despachante de imposto. A gente sempre fala isso, né? Eu uso muito isso nas reuniões comerciais. Então, a gente gosta de cuidar dos nossos clientes, né? E antes da gente cuidar dos nossos clientes, a gente teve que cuidar do nosso financeiro, né, Tati? A gente teve que sobreviver, né? Você é minha esposa, a gente sabe o quanto que a gente teve que dar alguns passos para trás para empreender, né? Sim. Então, a gente analisou primeiro as nossas finanças, conseguimos sobreviver, lutamos no empreendedorismo e até chegar ao ponto de nichar na contabilidade. E aí, quando a gente nicha, é exatamente o que a Tati falou, a gente cria mais oportunidades. Mas o nichar, você tem que entender o momento que você está do seu negócio. No início é muito difícil, na sobrevivência, você vai ter que trazer todo o tipo de cliente para você. E aí, eu e a Tati, a gente foi muito feliz nessa sociedade, porque nós dois já tínhamos passado pela sobrevivência. Eu lembro certinho ali no momento que a gente sentou para bater um papo na cafeteria, né? Você, inclusive, estava junto. Sim. A Tati falou pra gente, ó, Mário, eu não tô mais... Eu não preciso mais sobreviver, eu quero crescer, né? E aí entra naquela frase que a Tati falou que é muito boa, dividir para multiplicar. E eu tava passando a mesma coisa, né? Foi um momento também que eu orei muito, que eu tava precisando de alguém para crescimento, pra gente dividir as tarefas. E foi nesse momento que eu falei, cara, é exatamente isso. A Tati tocou num assunto que é exatamente o que eu tô vivendo. A gente passou da sobrevivência, graças a Deus. Agora a gente quer crescer, impactar, ter pessoas do nosso lado, impactar negócios, né? Com uma contabilidade consultiva, criar um time, ajudar a vida de outras pessoas também. Então, quando a gente escolheu nichar, quando chegou nesse ponto e decidimos nichar,
foi, primeiro, pela oportunidade que a gente viu num nicho, que era um nicho que a gente sabia que a gente conseguiria dominar, que a gente não demandaria tanto tempo nesse nicho, que já tinha uma oportunidade. E segundo, a gente consegue ser muito mais estratégico, né, Tati? A gente consegue entender, a gente conhece as dores hoje dos nossos clientes, a gente sabe onde a gente vai atuar, a gente sabe o que esse cliente precisa. Então, automaticamente, você acaba criando mais oportunidade de venda e de aumentar o seu faturamento, quando você se coloca como especialista. Nossa, é incrível. Eu gostei desse ponto que vocês trouxeram no início, precisamos atender todo tipo de cliente. E eu concordo com isso, porque na Malve também foi muito assim. No início, nós aceitávamos todo tipo de cliente, porque precisávamos. E essa semana eu estava lendo um livro, inclusive eu estou lendo um livro que tem mudado muito a minha perspectiva sobre hábitos, e é Hábitos Atômicos, esse livro. E ele falou que um professor, ele fez uma pesquisa numa universidade de fotografia. Ele falou assim para os alunos: eu vou dividir vocês em grupo. A sala ele dividiu em grupo. Ele falou: o primeiro grupo eu quero que vocês, no final do semestre, me entreguem quantidade. Então, me entreguem o quanto de fotos vocês conseguirem. Porque eu vou avaliar a quantidade dessas fotos. E para o outro grupo, ele falou assim: eu quero que vocês me entregam qualidade. Então, vocês podem, no final do semestre, me entregar uma foto, mas que essa foto seja a foto. Porque eu vou avaliar a qualidade. E foi muito fantástico, porque ele falou que no final do semestre, a foto de qualidade veio do pessoal que fez muitas fotos. Não do pessoal que ficou ali pensando e refletindo qual foto tirar, como tirar, e trazer ali uma foto. Eles levaram uma foto, mas a foto era péssima. E a foto de qualidade veio da quantidade. E eu acho que é muito isso, porque no começo, você precisa de quantidade. Você precisa atender muitos clientes. Você precisa estar ali no meio do campo de batalha mesmo para... Eu vou aqui, vou executar e vou... Porque é dali que vai sair a qualidade. Qual que é a qualidade? O nicho. Porque vocês trouxeram aqui sobre... E eu quero entrar agora nessa pergunta, tá? Vocês trouxeram que hoje vocês atendem clientes da área da saúde. E muitas vezes o nicho você vai encontrar quando você atender muito, porque você vai conseguir se conectar. E como que foi isso pra vocês? Porque o Mário, eu sei um pouquinho da história, mas quero saber mais a fundo. O Mário, ele estava ali em um ambiente onde a saúde encontrou, como você mesmo disse. Mas vocês também, antes disso, já atendiam alguns outros clientes, que a Tati pode falar um pouco isso, que era da saúde, gostava mais, e já trazendo um spoiler, tem como vocês nicharem, criar ali outro braço da CF com algum nicho que vocês também gostam, e já pensaram nesse nicho? Então, para falar tudo. Hein? O Mário trouxe a área da saúde, porque ele já estava infiltrado no ramo, né, da saúde, verdade. ou seja, ele já veio com uma bagagem aí. É. E eu tô infiltrada no mundo das mulheres. Então, o que eu penso muito, né, do nosso próximo nicho é estética, porque tá muito ligado, né, Sim. também com a área da saúde. Apesar de uma tributação ainda ser diferente, porque a área de saúde tem uma tributação específica, né? A estética ainda a gente é um pouco mais simples, digamos assim. Mas é no ramo de serviços. Então, nosso nicho, especialmente, é ramo de serviços. Esse ficou o nosso foco, que é para a gente dar a maior possibilidade desses profissionais atuarem com maior excelência e qualidade no serviço deles, principalmente na questão da gestão financeira, né? A gente sabe que na área médica, os profissionais sofrem muito com a questão do tempo, ali de lidar com as finanças. Então, nós pensamos, já que o Mário trouxe a bagagem da saúde, então, vamos alavancar ainda mais esses profissionais, levando a educação financeira para ele. E eu, já que eu estou infiltrada nas mulheres, né? Eu faço parte de grupos de mulheres, vou infiltrar, então, na estética, porque eu tenho, então, uma maior entrada ali e vou levar também educação financeira para elas, que é tão importante para o crescimento do negócio. Então, quando a gente resolve nichar, é justamente para ajudar esse profissional a crescer. Uhum. Exato. Cria oportunidades, né? E isso é legal que a Tati trouxe, porque desde o começo a gente identificou isso, né? Que a gente tem a gente pensa muito igual em relação ao valor do financeiro para uma empresa, e a gente tem conexões muito legais. Tipo, a Tati falou, o Mário estava infiltrado na saúde. Mas a Tati, ela tem uma rede de networking presencial absurda. Você também faz parte, né, do Conselho da Mulher Empreendedora aqui em São Carlos. Então, a Tati, ela tem muito poder do network no presencial. Ela tem muita facilidade de trazer esse cliente no presencial, né? E eu acabei me relacionando mais com os clientes na saúde no online, participando dessa mentoria e tudo mais. Mas é exatamente isso. A gente conseguir entender
quando a gente nicha, é você entender o que o seu cliente precisa, né? Primeiro, por isso que eu falo que gera oportunidades. Hoje o nosso cliente da saúde, o que ele é? Cara, o profissional da saúde, que é o que a Tati falou, tem muitas complexibilidades, mas muitas vezes nós como contadores mesmo, a gente sai da faculdade, a gente não sabe empreender. A gente sabe fazer débito e crédito, a gente sabe qual é um balancete, a gente sabe a teoria. A prática é muito diferente. E quando você fala em empreendedorismo, é muito mais diferente. Então, o profissional da saúde, o Nutri, que é a maior parte dos nossos clientes, fisioterapeuta, psicólogo, ele vai empreender, ele não sabe como que ele começa a empreender, né? Cara, o que eu faço para me regularizar? Eu tô recebendo tudo no meu CPF, eu preciso abrir um CNPJ. Então, a gente fala que o nosso primeiro papel é falar, cara, vem aqui, a gente vai te acolher, a gente vai te mostrar o caminho. E depois a gente vai mostrando para ele o valor, o que é um empreendedorismo, né? A gestão financeira e tudo mais. E nisso que a Tati falou, a gente se posiciona como um especialista na saúde, mas o nosso global é serviços, né? Então a gente tem uma sinergia muito legal, eu e a Tati. Chega um cliente pra gente, a gente olha, né, Tati, fala, cara, faz sentido isso? A gente não vai perder muito tempo para aprender isso daqui? O método de fazer, o jeito de fazer essa contabilidade se encaixa no que a gente faz hoje? Então faz sentido. Tá dentro do nosso princípio, do que a gente acredita? Então, beleza. A gente não vai ter que parar muito o nosso operacional e se dedicar para aprender. Então, sim. Isso dá poder pra gente de Isso dá decisão, poder né? de Do decisão. não ou do sim. É, total. Muito bom. Então, assim, a gente pensa assim, em nichar outras áreas, né? Muito do que a Malve faz hoje, modelos de squads, né? Cada grupo ali de colaborador nichado para um determinado serviço, isso para um futuro, sim, mas sempre nesses mesmos modelos de clientes que a gente já tem. Né? Sim. E surge alguns outros aí que a gente não vai dar spoiler. Mas a Tati já trouxe algumas outras ideias, mas fica para um futuro. Ah, eu quero spoiler. Olha, isso é Malviscu, tá? Nós hoje temos a estrutura de squads, como o Mário trouxe. Então, existe a possibilidade, a Malve também ela é nichada. Hoje nós atendemos, uma parte da nossa carteira de clientes são veterinários. Só que dentro da sua empresa, você pode criar squads. E nesses squads, você consegue criar nicho. Então, você pode ter vários nichos dentro da sua empresa. Você precisa ter estrutura para isso. Começar com um nicho específico e depois ir crescendo. Então, estou entregando o Malviscu aqui para vocês também. Mas eu acredito que o que vocês colocaram aqui é muito bem posicionado em relação a quando você sabe o nicho que você atende, você, de fato, se diferencia do mercado, que eu acredito que é o primeiro ponto, você se torna um especialista, não um generalista, e ao mesmo tempo você entende qual não você precisa dizer, porque isso é realmente muito importante. Chegou algum cliente, faz sentido com que de fato nós entregamos, vai demandar muita energia ao ponto que eu não vou conseguir entregar a excelência para os meus outros clientes e às vezes demandar uma energia que não é o nosso foco. Então, nichar, muitas vezes as pessoas elas podem ter esse receio. Ah, eu vou nichar, mas eu vou abrir mão dos outros clientes? Às vezes é preciso dizer não. Ah, eu posso falar um ponto sobre isso? Com certeza, pode comentar. Porque é um medo das pessoas. Isso. É a crença negativa da escassez. Né? E essa crença da escassez faz com que a gente fique sempre no meio de tudo. Por que ficar no meio de tudo? Ou seja, aquele medo do desprendimento, medo de faltar. E esse medo de faltar é que, na verdade, faz com que falte. Exatamente. Porque você está atendendo a todos sem se tornar um especialista e atendendo de forma mediana. E aí, consequentemente, o resultado vai ser negativo. Ou seja, vai faltar. Quando a gente tem esse desprendimento de entender que nós podemos atender uma faixa do mercado, você vai se tornar muito bom naquela faixa. E aí tende a crescer a remuneração, ou seja, é diferente, né? Então, quando eu entendi isso, saí do modo escassez para o modo de prosperidade e riqueza, eu falei, nossa, é realmente o desprendimento. A riqueza, a prosperidade é desprender para poder ter mais. É Com muito bom certeza. essa jogada mental, essa lei também universal, né, do desprendimento. Exato. Muito bom. Inclusive tem um livro, né? A gente tava comentando esse dia, a Bia também tá aqui nos bastidores, faz parte do nosso time. A gente tava conversando isso hoje. Tem um livro que chama O Segredo, né? Ele fala sobre a lei da atração. E ele traz exatamente isso. Aquilo que a gente... A partir do momento que você já pensa como escassez, provavelmente você vai viver uma escassez. E a gente transmite muito isso para os nossos clientes, principalmente em relação a impostos, né? Quando o cliente vem e fala, a gente está pagando muito imposto, né, Tati? A gente, cara, muda a perspectiva que você enxerga isso. Se você está pagando bastante imposto, significa que você está faturando bem. O que precisa é o quê?
fazer uma boa gestão dos seus recursos financeiros, entendeu? Eu E é isso sempre que... toco no assunto do seguinte, quando o cliente reclama que está pagando muito imposto, ou seja, já é uma mente escassa, né? E ele não entende para onde que vai o imposto. Na mentalidade dele, ele só vê a parte negativa do mundo, que é corrupção. Eu falo, tira da sua cabeça a parte negativa, a corrupção. Pensa nas crianças que estão usufruindo do SUS. Pensa nas mães que estão na maternidade, dando à luz, sendo atendidas pela hospitalidade pública. Pensa nas crianças que estão indo na escola, usufruindo da escola pública. Para de pensar só na corrupção. Pensa no benefício que você proporciona para a comunidade. É a sociedade, é o Brasil. A hora que eu falo isso para o cliente, ele não tinha parado para pensar nisso. Pois é, o empresário, ele é muito importante para o mundo. É ele quem contribui para que tudo funcione. Se não existisse o empresário, nada ia acontecer, porque o governo não ia ter recursos para bancar nada. O empresário é quem ajuda a bancar. Então, a hora que eu passo isso, eu falo, puxa, Tati, Você vê, é isso. a gente Exatamente. vai... nós somos mais do que contadores. Nós somos, muitas vezes, até psicólogos dos nossos clientes. Ah, eu A sei gente bem fala... disso. A gente sempre fala, a gente sempre fala, cara, assim como vocês cuidam da saúde dos seus pacientes, nós cuidamos da saúde da sua empresa. Mas, além disso, a gente também presta todo esse suporte psicológico, mental, né? E trabalhar essa parte mental dos nossos clientes, que é muito importante. Mudar a perspectiva dele. Os É. contadores, isso vai para a classe dos contadores. Nosso papel é esse, é encorajar e ser suporte para os nossos clientes. Isso é muito importante. Gente, eu sei bem, porque eu tenho esse suporte. E eu realmente era assim. E eu gosto de abrir 100% a realidade para eles. No comecinho da Malve, quando começou a chegar guias de impostos, isso, né? Tô certa. Quando começou a chegar, eu olhava para uma área e falava assim: como assim eu vou ter que pagar isso? É verdade? Porque nós começamos a empreender, nós não tínhamos uma rede de suporte de pessoas na família que empreendia. Não, foi tudo do zero, gente. E aí foi construindo. E o Mário, ele sempre trouxe, agora a Tati junto, sendo CF, eles sempre trazem muito isso. Sim, comece a visualizar que vocês estão crescendo. Que bom que é esse tanto de imposto para pagar. Sinal que vocês faturaram legal e vai faturar ainda mais. Então, hoje, realmente, eu recebo lá, eu não fico mais tão triste. Vocês abriram a minha mente nisso. Então, realmente, são muito consultores em tudo. Porque eu percebo que tudo que a gente precisa, vocês realmente são esse suporte. De estar ali presente, de estar ali realmente nos mostrando o caminho, nos direcionando. Isso é muito bom. E eu acredito que um ponto que eu consigo observar bem em vocês sobre o nicho é relacionado ao quanto de indicação que vocês têm. Porque, assim, gente, eu acho que é a empresa com mais indicação que eu já vi. Porque todo mês é muita indicação de outros clientes. E eu acho que isso é um ponto importante também de trazer. Quando você nicha, quando você está nichando o seu negócio, você, consequentemente, recebe muito mais indicações. Porque outros parceiros ali, colegas, vão indicar a contabilidade. Isso acontece muito com vocês, né? E a gente Mas... precisa falar do motivo dessa indicação, né? Você quer falar o motivo? entra Pra também falar tudo. primeiro pela especialização e a qualidade da nossa entrega, né, Tati? O modelo que a gente colocou vai muito na missão, na visão e nos valores. Isso foi a primeira coisa que eu e a Tati definimos, né? Missão, visão e valores. Quando a gente define isso, a gente vive isso, né, Tati? Uhum. Tanto é que a Bia tá aqui, ela faz parte do nosso time, e eu e a Tati, a gente sempre fala, Tati, você viu? A Tati vem, chega em mim, às vezes eu chego na Tati e falo, você viu como que a Bia trata bem os nossos clientes, né? E essa proximidade, né, Tati, gera conexão, gera humanização, que é uma coisa que eu acho muito importante. E faz com que eles cada vez mais queiram indicar. Uhum. Então a gente enxerga isso, falando mais de business, né? A gente quer para 2025 pensar num plano de indicação para os nossos clientes, colocar em prática mesmo, né? E realmente, a gente hoje entrou o Kennedy para fazer parte com a gente da CF, né? Para dar esse suporte, essa base do comercial, para a gente não depender só de uma, falando também, abrindo um pouco, né, de Malve School, para dar esse suporte comercial, para a gente não ter. É importante ter indicação? Sim, mas para a gente não depender só de um único canal de aquisição de Sim. clientes, né? Mas a gente entende que a indicação é muito forte, mas muito por conta disso, né? Desse cuidado, tá? A gente pode complementar. Um motivo maior é a questão de não faltar nenhum tipo de informação para o cliente. Ele não faz uma pergunta e sai com a mente obscura. Ele sempre fala, muito obrigada, clareou.
E aí, por ter clareado, por nós termos um diálogo muito simples com o cliente, faz com que ele nos indique. Não, vai lá que eles resolvem. Nossa, eu entendo tudo que eles fazem. Porque a maioria dos clientes chegam e fala assim, puxa, eu tô numa contabilidade que eu não sei nada, não sei o que está acontecendo. Só manda guia, e aí eu não sei o que eu tô pagando. E aí, quando a gente percebe que o cliente não entende a estrutura do negócio dele, não, a gente vai lá, marca uma reunião com ele e explica sobre essa estrutura, sobre como é composto o imposto dele, o que que vai ali, qual é a tributação, o que está inserido, qual a taxa. Então, ele fica totalmente com uma informação clara. E tendo informação clara, a gente consegue ganhar esse cliente. Ganhando ele, ele nos indica, né? Pois é. Complementando isso que a Tati falou, tanto é que muitas vezes, né, Tati, a gente sai de reuniões comerciais e os clientes falam, cara, nunca ninguém tinha me explicado dessa forma. E uma coisa, né, uma dica legal também para outros contadores, né, falar a língua do seu cliente, entender o que o seu cliente entende, né? A gente vive num universo contábil que são muitas siglas, né, Tati? Se a gente for falar para o nosso cliente, a gente precisa entregar DCTF Web, né? Cara, ele não sabe nem o que é isso. Então a gente tem que simplificar as coisas. Eu acho que isso ajuda muito. E além da indicação do comercial que a gente está rodando, aí jogando um pouco para a Malve, por isso que a gente decidiu também se posicionar mais, rodar o nosso Instagram, que estava um pouco parado, né, Tati? Entrando um pouco no posicionamento, que é pilar da Malve, que é o marketing, né? Então, por isso também para a gente diversificar um pouco esses canais de aquisição. A gente entende que o nosso forte é a indicação, mas a gente tem outros canais para explorar. Por isso também a gente decidiu falar, Malve, vem cuidar, ajuda a gente aqui no direcionamento, né? Para como a gente faz essa comunicação via Instagram, via outros canais, né? Um site, por exemplo, aparecer no Google, que também é importante para a gente. A gente resolveu entrar com a Malve como nosso parceiro por uma cliente que, por indicação, ela chegou até nós, falando, olha, eu estou chegando em vocês, querendo contratar o serviço de vocês, porque me falaram que vocês são especialistas na área de nutrição, né, na área de saúde. Só que, assim, se fosse para eu contratar vocês pelo Instagram, eu não contratava. Falei, Mário, Verdade. estamos pecando. Foi isso mesmo. Eu fui procurar vocês, eu não achei nada de vocês. Cara, se vocês não entram aqui comigo, eu ia achar que era uma furada. Vocês não falam nada, que são especialistas. Foi exatamente por isso. Sim. É incrível. Eu espero que vocês, assim, estão entendendo bem a linha de raciocínio. Porque, ó, vamos lá, porque é muita informação e muito insight. Gente, anotem tudo. Primeiro, atendem muitos clientes, precisam atender muitos clientes. Então, atende o que você conseguir atender de cliente, tá? Abrindo um negócio, vamos atender o cliente que chegar, certo? Quando você atende muitos clientes, você consegue entender para que nicho você vai caminhar. Então, você nichou, você consegue entregar soluções de mercado para esse nicho. Porque não é só o serviço. Como o Mário trouxe, a Tati trouxe aqui, você vai conseguir entender soluções para aquele nicho. Qual é a dor que esse cliente tem, que eu atendo, que eu consigo atender mais, consigo entregar mais soluções. Junto com isso, você vai pensar na experiência, porque olha a experiência que eles conseguem entregar para os clientes, consequentemente tem indicações. E não negocia o marketing, como eles falaram. Não é só ali se posicionar como especialista e não mostrar para o mundo, de fato e de forma assertiva, que vocês são especialistas. Então, eu acredito que esse é um ponto importante também. Quero que vocês falem um pouquinho também sobre essa questão do posicionamento, trazendo para a parte de se posicionar nas mídias, que eu acho que é importante, mas também vocês participam muito de eventos, de network, que a Tati ela faz parte hoje, a Tati que está aqui, a nossa vice-presidente do Conselho das Mulheres Empreendedoras. Então, como que vocês visualizam isso também, essa rede de contatos, em estar na CF, nos eventos, em participar também de network? Fala um pouquinho sobre isso também. Olha, importantíssimo estar fora daquela ambiência ali dentro do escritório, porque ela não proporciona nenhum tipo de aprendizado. Ali dentro eu vou estar executando operacional, estar executando análise financeira do cliente. Mas é tão importante sair, porque o sair faz com que a gente se conecte com outras mentes, e outras mentes faz com que a gente aprenda sobre outras situações do mundo, do nosso cotidiano. E aí, um ponto muito importante desse sair, de se conectar com outras pessoas, de ir para eventos, de participar de congressos, de ir para palestras, de ir para um café, né, com empresárias, de conversar, é porque você cria uma bagagem de informações. E aí você consegue entender
as pessoas, de fato. E entendendo as pessoas, você está em qualquer tipo de ambiente. E tão importante, né, estar nos ambientes, porque você começa a criar o poder de observação de empresários, porque cada empresário é muito peculiar. Tem empresário que fala bastante, tem empresário que não fala nada, tem empresário mais tímido, tem empresário mais arrojado, uns que gostam de se arriscar mais, outros que são muito tímidos, gostam de arriscar menos, um com uma mentalidade já de crescimento e prosperidade, e outros com aquela mentalidade de escassez. E quando você sai, você se dá conta que existem esses empresários no mercado e você consegue pegar o timer de lidar com cada um deles. Então, sair, estudar, fazer congressos, cursos, nunca parar cursos, é muito importante. Então, eu venho com essa jogada de cursos, de ler, de aprender, de nunca parar conhecimento, porque nós só crescemos quando... Nós crescemos o nosso negócio quando a gente cresce também. E a partir do momento em que o nosso CPF cresce, consequentemente, a empresa vai crescer junto. É inevitável isso. Quando a gente está dando consultoria financeira para empresários que ficam patinando sempre no mesmo resultado, é porque o empresário não cresceu. E esse empresário tem o diagnóstico de que ele não se conecta com outras pessoas, ele não sai, ele não faz cursos, ele não vai aprender, ele não lê um livro, ele não faz nada além do cotidiano dele. E estando no cotidiano dele, ele vai sempre patinar na mesma situação. Então, o meu posicionamento como empresária, né, empresária contábil, e como Tatiane, né, um CPF Tatiane, é sempre aprender, sempre buscar estar em ambientes de crescimento, se conectar com outras mentalidades. Eu sempre me coloco como pequena, porque eu sei que eu sempre preciso aprender mais. E eu sou dessa que consumo, eu vou consumindo, porque eu crio bagagem. Então, qualquer ambiente que eu vou, eu consigo me conectar, observar a pessoa, o que eu vou falar com ela, o que eu não vou, para não ofender demais ou para não ser pequena demais, né? Então, essa ambiência, esse meu propósito de aprender, me faz estar nessa jornada de empreendedorismo. Repertório. Perfeito. Quando você tem repertório, você de fato consegue estar em ambientes para você conseguir ali contribuir com esse ambiente e ao mesmo tempo receber o que tem desse ambiente também. Realmente. Estar atento. Eu gostei do que você trouxe sobre observação. Isso é muito, muito forte. Você precisa observar também o ambiente que você tá. E aí, quando você observa, você de fato ali consegue consumir o que tem de melhor ali. A ambiência é tudo. Você quer falar um pouco sobre isso, Mário? É que eu e a Ariadne, a gente até brincou, né, antes do podcast. A gente falou, nossa, B, a gente já conversa tanta coisa em casa. Isso do repertório a gente já conversou muito, né? Mas a Tati trouxe algo muito legal, que é a gente sair do nosso ambiente operacional. Às vezes a gente vai num evento, aí alguém fala alguma coisa pra você, ou você ouve alguém falando, e aí você olha e fala, cara, isso aqui tá lá dentro do escritório, a gente não tá fazendo isso. Às vezes você precisa, porque lá dentro do escritório, você tá tão focado em entrega demanda, entrega isso pro cliente, fala isso com ele, tem reunião, e às vezes você não tá vendo o que tá acontecendo. Você tá muito focado em entregas, né? E às vezes qualquer pessoa, às vezes dá um pitaco, e isso até pra gente trabalhar, né? Às vezes a gente tem que tirar muito o nosso ego. Ah, não é porque eu e a Tati, nós somos os sócios, a gente não escuta ninguém do nosso operacional. O que a gente faz é certo a todo custo, não tem ninguém que mexa nisso, né? Então, às vezes, alguém traz uma ideia ou algo que você olha e fala, cara, isso faz sentido, talvez a gente poderia fazer desse jeito. Então, esse posicionamento por fora de sair da execução, né, é muito importante. Você falou qual que é a importância do posicionamento. Para mim, eu tenho muita dificuldade na constância. A Tati falou isso, né? A gente tem que ter constância, a gente precisa estar em movimento para crescer. Mas quando eu falo em posicionamento no digital, eu tenho muita dificuldade em constância, em manter ali aparecendo direto, compartilhar bastidores e tudo mais. Mas tem uma frase que eu vi num evento de contabilidade, olha como que é legal você estar se colocar nesses ambientes, né? Que o cara falou, o mais visto vence o melhor. Ou seja, eu posso fazer muito bem uma coisa. Se eu não der a cara e mostrar que eu tô fazendo aquilo, cara, eu não vou trazer ninguém para ser meu cliente, eu não vou impactar a vida de ninguém, porque não vai ter... Ninguém sabe o que eu tô fazendo. Sim. Então, por isso, eu entendo a importância do posicionamento em relação às redes sociais. E é por isso também que a gente decidiu aparecer e ser mais constante, trazer a Malve para nos ajudar nesse posicionamento, nesse direcionamento, as linhas editoriais que vocês mandam pra gente. A gente tava comentando hoje, né, Tati? Como é importante ter
um calendário do mês, do que vai ser colocado, o que a gente precisa fazer, né? Ou vocês às vezes cobrando a gente, ó, faz isso. Você também me cobra muito quando a gente vai em evento, faz isso, tira foto disso. Embora não seja tão bom assim, mas estou melhorando. É sim, pô. Mas eu acho que o posicionamento, eu acho que ele é muito importante e a gente realmente precisa estar nesse movimento que a Tati falou. A gente precisa estar sempre em movimento, seja estudando, seja vendo novas tendências, o que o mercado está colocando pra gente se atualizar, pra gente crescer, né? Outra frase muito, acho que talvez até clichê, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. Então, crescer é estar em movimento, Sim. né? Mas vejo o posicionamento como essencial para a nossa jornada. Nossa, quantos insights, gente. Queria estar anotando tudo. Eu acho que eu vou começar a trazer papel e caneta nos próximos, porque olha, fica a cabeça daquele jeito. Mas eu acredito que esse ponto é muito importante, porque no mundo do digital hoje, as pessoas elas estão se posicionando cada vez mais. E nós estamos correndo um risco de muitos profissionais que se dizem especialistas, ou eles se colocam ali como realmente que vai solucionar aquela questão, aquele serviço, enfim. E muitas vezes não é isso que está sendo colocado. Até eu falei em algum dos podcasts aqui que, na verdade, não existe espaço para quem é de mentira. Eu acredito muito nisso. Isso é um tempo curto, a pessoa não consegue sustentar. Mas que isso fique para você e para o seu negócio, que o seu negócio que pode transformar, se ele não está ali no digital para mostrar isso para as pessoas, muitas vezes vai ser engolido por um que não vai transformar. Então, por isso que a gente precisa correr. Eu sei que você tem um negócio que muitas vezes ali, ele transforma muitas pessoas já nos bastidores ali do offline, e trazer para o digital é muito isso. Quando a Tati e o Mário, eles chegam até nós, eu percebo muito isso. Eles entregam realmente algo consultivo. Eles realmente se preocupam com o cliente. E tem outras contabilidades que não estão preocupadas com isso. Então, a gente precisa realmente... Você ser visto é realmente você mostrar ali o que você vai entregar, o que você... de fato tem de diferencial entre os outros. E aí sim a pessoa ela vai escolher o certo. Eu falo que quanto mais pessoas boas, é muito melhor, porque de fato a gente vai conseguir transformar esses empreendedores. Nosso negócio é muito disso também. A gente foca muito em transformar, em realmente entregar o melhor. Vocês têm muito isso, muito desse princípio. O presentinho prova isso também, né? Essa box que vocês montaram, essa preocupação com o cliente. E vocês acreditam que as tendências para o mercado contábil, vocês acreditam que é isso? Tentar trazer mais para o lado consultivo, cada vez mais esse contato próximo com o cliente? O que as outras contabilidades, agora falando um pouquinho desse nicho em específico, estão perdendo, sabe? Às vezes ficando ali em algo muito já ultrapassado. Que quando o cliente chega até nós, ele chega com uma reclamatória de que eles não querem nada robotizado, querem informações rápidas e eficientes. Então, é uma das maiores queixas quando vem de outra contabilidade, né? Às vezes, eles não vêm para nós nem por preço, eles querem qualidade de fato e querem ser bem atendidos de forma rápida. Isso é o mundo, né? O mundo tá assim hoje em dia, que é tudo de forma rápida. Então, é o que a gente acaba oferecendo. E como nós oferecemos isso, ele fica. E é uma das maiores queixas. Então, a tendência do mercado não é... Sério, eu não vejo o robô funcionando extremamente no mercado de contabilidade. O robô funciona para os sistemas, seja ali nos lançamentos de notas fiscais, seja nos lançamentos contábeis, seja até mesmo para uma leitura, né, um diagnóstico de uma DRE, de um balanço. A gente acaba utilizando também os robôs, mas não para atendimento ao cliente. O cliente ainda quer o humanizado. E a tendência é cada vez mais humanizar, porque o cliente vai ficar com esse que está humanizando. Outra tendência também é sair só de impostos e começar a dar uma análise para esse cliente do negócio dele. Proporcionar para ele uma visão de crescimento, porque todo empresário, ele abre um negócio não é para quebrar. Ele quer crescer e ele quer ter lucros. Então, nós precisamos fazer com que esse empresário abra a mente para o que é realmente lucro. Porque, normalmente, até tem um exemplo, né? Uma cliente que chegou para nós e ela queria fechar o negócio dela porque ela não estava conseguindo faturar muito bem e ela queria diminuir custos e ela ia abrir um MEI. Ia substituir um CNPJ dela que já estava consolidado
para fechar, para abrir o MEI para pagar menos imposto. Falei, vamos ter que marcar uma reunião com essa cliente, Mário, porque não tá certo isso. Eu acho que ela não entendeu a jogada do negócio dela. Fiz a reunião com ela e falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Antes de você pensar em fechar o seu negócio, ou em cortar custos, em cortar gastos, em diminuir, por que você não pensa em vender mais? Em entregar mais para os seus clientes, se conectar mais com seus clientes, de fazer parcerias com outras empresas. Falei, no primeiro momento, não é cortar, é fazer. Ela não tinha pensado nisso. Falei, muitos empresários não pensam nisso, porque você veio do CLT. O CLT quer cortar, quer reduzir, porque vive num salário todos os meses na mesma quantidade. Falei, você não é mais CLT, você tem possibilidade de aumentar cada vez mais, todos os meses. Se conecte com mais pessoas, venda mais, faça mais negócios, faça network, se conecte. Vai, saia do seu negócio. Ela, não vou fechar mais a empresa, eu vou continuar. E ela tá conosco. Olha, que Não saiu. incrível. A tendência é isso. Verificar como está a empresa, quem é o empresário, ou seja, humanizar mesmo. Marcar uma reunião com ele, ter uma conversa séria, de verdade com ele, e explicar para ele qual que é o poder dele dentro de um CNPJ. Ele é um CPF com muitos poderes. Ela entendeu e está conosco. Que Tá incrível. vendo? Mais que contadores, conselheiros. A gente pode até usar isso, Tati. Olha, surgiu uma frase aqui do negócio ao vivo. Contadores, conselheiros. Muito bom. Não, mas isso é a tendência, eu acho que a gente tem visto isso nos eventos que a gente vai, a tendência é o contador cada vez mais deixar de ser o contador. É aquilo que a gente fala. Deixar de ser o cara que só fica mandando imposto. A tendência é que o contador, ele passe a ser esse conselheiro, mas não um conselheiro só de conselhos da vida, né, Tati? De dicas. Mas é um conselheiro... Eu sempre falo isso nas nossas reuniões comerciais. Cara, o contador, ele tem o papel de te dar diagnósticos mensais. Então, tem muitos clientes que a gente chega pra gente e ele fala assim... A gente pergunta pra ele, né? Como a gente trabalha com muito cliente da área da saúde, existe o fator R e existe duas formas de atuação. É autônomo, recebendo no CPF, ou CNPJ. E pra gente direcionar ele para um dos caminhos, a gente precisa entender o faturamento dele. E tem muitos clientes que a gente pergunta o faturamento, ele não sabe dizer o faturamento dele. Então, olha, como o cara empreende e não sabe, não tem o controle dos números dele, entendeu? Então, nós como contadores, a gente precisa entregar esses diagnósticos para os nossos clientes, entendeu? Então, ele precisa, e vai nos conselhos, né, Tati? Ó, você precisa entender quanto que você está faturando por mês. Você precisa entender quanto você tem de despesa. Você precisa entender quanto sobra para você. Você precisa entender quanto que você pode tirar do seu negócio. Que o que você fatura, o que entra para você no mês, não é seu salário. Principalmente o perfil dos nossos clientes, que são clientes da saúde, muitas vezes eles atuam, eles geram o recurso deles, na maioria das vezes. Então, cara, ele não pode ganhar 10 mil, gastar 10 mil esse mês e no outro mês ele ganhar 8 mil e ter 10 mil de dívida. Entendeu? Então, o nosso papel como contador é ser esse conselheiro mesmo, de fato. Então, eu vejo, e a Tati também, é o quê? Que cada vez mais o contador tem que ser menos contador para ter valor no mercado. E é isso que vai fazer o quê? As indicações, né, Tati? Que você trouxe. Nossa, a gente vê muito cliente indicando. Por quê? Porque a gente traz isso para eles, né? Esse conselho, essa visão, a importância. A nossa primeira reunião ali de fechamento, a gente já muda muitas vezes a visão desse cliente. Então, eu vejo o contador cada vez mais indo para o lado de um conselheiro, um consultor mesmo de negócios, né? Um médico. A gente sempre usa. O contador é o médico das empresas. Ele tem o poder de dar diagnóstico para os empresários. Eu acho que essa é a tendência do mercado contábil. E a Tati trouxe muito bem. Não que a gente seja contra a robotização. Cara, o nosso dia a dia ajuda muito. A gente tem sistemas que facilitam muito o nosso dia a dia. Mas nunca deixar a humanização de lado. Que eu acho que isso faz muita diferença. Pelo menos para os nossos clientes. Não seja uma máxima do mercado. Mas para nós, a gente sente que faz muito. É um dos nossos diferenciais. Nossa, Diferenciais, sim. perdão. Para todo negócio, realmente faz todo sentido. E nossa, eu gostei disso. A tendência é ser menos contadores. Então, menos contador para ser mais consultor, mais conselheiro. E eu posso dizer
que por experiência própria, porque eu também não tinha essa visão de faturamento, de capital de giro, e o Mário ele veio construindo isso com a gente, e a CF veio construindo, e às vezes eles falavam muito isso. Pera lá, porque às vezes eu olhava e a gente falava assim, nossa, eu faturei tudo isso mesmo? Aí eu falava assim, não, mas pera lá, calma aí, né? Tem isso daqui de despesa, tem isso daqui de imposto, tem... Aí comecei a entender de fato o que era um negócio. E você ter esse entendimento que você precisa dividir. Bom, esse daqui é meu Prolabore, eu tenho até um... Você pode colocar metas para você mesmo dentro do próprio negócio. Foi uma visão que vocês trouxeram também pra gente. Ó, vamos colocar uma meta. Quando faturar isso, você tira isso de Prolabore. Se faturar isso, você tira mais isso. Você consegue também fazer ali uma parte de participação dos lucros da empresa. Então, criar esse modelo de fato de olhar como empresa. E eu falo que desde pequeno você precisa se olhar como empresa. Eu acho que isso que é muito importante. Desde quando você, eu tô faturando pouco ainda, já é o que eu preciso para sobreviver, tá, é mesmo. Então, quanto que você precisa faturar mais para que o restante ali, então, seja caixa, para construir um capital de giro? E eu vejo que realmente vocês fazem muito isso. Uma vez a Tati contou uma história, mas eu não vou nem falar muito, porque às vezes nem pode falar que é muito da cliente, mas eu gostei muito que ela falou. Ela faz a parte financeira de uma empresa, ela falou, teve a parte da sazonalidade, por que nessa parte que você tá faturando menos, vocês não fazem essa solução? Eu achei isso fantástico, porque a empresa, gente, num 6 meses ali, digamos que é uma sazonalidade não tão boa, a Tati mostrou para ela uma solução, criou uma solução para o negócio que elas conseguiram construir ali um faturamento nesse período que a sazonalidade não é muito favorável para esse negócio. Sim. Então, olha o quanto que a contabilidade pode abrir. Realmente, vocês trazerem essa parte do conselheiro pode abrir a visão de um negócio. Até nas partes que você olha e fala, tá chegando janeiro, fevereiro, não é tão bom para o meu negócio, mas espera lá. Vocês conseguem mostrar isso. Mas tem capital de giro, tem como ter outras soluções para você faturar mais. Eu acredito que isso é muito importante. Demais. Esse olhar, né, de enxergar oportunidades é para quem está fora do problema, digamos assim, né? Porque o empresário, ele está dentro do furacão. Ele não consegue enxergar o que ele pode fazer quando o faturamento dele abaixa. Nos meses que baixa mesmo. Acontece, né? Nós estamos aí num mundo que é volátil, é uma montanha-russa. E aí, se o empresário está dentro do furacão, ele não consegue enxergar. Só que para quem está olhando constantemente análises financeiras, está lendo dados financeiros, aí ele está de fora. Ou seja, ele passou do muro, ele está acima do muro, aí ele consegue ver, por que você não vende tal coisa? Você tem tal mercadoria, por que você não atinge tal público nesse período? E aí a gente consegue levar para esse cliente oportunidades que ele não conseguia enxergar, mas porque ele está dentro. Né? E ele precisa sair, por isso a importância dos mentores, né? Com certeza. Tenham mentores, porque os mentores estão fora daquele problema e conseguem levar, talvez, um insight que o empresário não está conseguindo enxergar ali. Pois é. Importantíssimo. E às vezes nem a sazonalidade é importantíssimo você entender as tendências do seu negócio. Mas vamos supor que um negócio ele é estável o ano inteiro. Cara, você consegue prever uma pandemia, por exemplo? Quantas empresas não fecharam na pandemia? Exatamente. Não é? Então, assim, ninguém prevê uma pandemia. Mas como está o caixa da sua empresa? E é nisso que a gente trabalha, né, Tati? A gente trabalha sempre na consciência dos empreendedores, né? Tem que ter a consciência da construção do capital de giro, entender quanto que você precisa, quanto que a sua empresa tem de despesa fixa todo mês, quanto que você vai precisar ter em caixa. Sim. E tudo isso é papel dos mentores, dos contadores, mentores, consultores, né, Tati? Eu gosto muito, muito mesmo, de trabalhar consciência. Eu amo ler sobre consciência, amo ler sobre física quântica. Isso traz uma visibilidade muito grande de poder observatório do mundo, do cotidiano, onde eu estou inserido, o que está acontecendo. E traz a criatividade. Todo empresário, ele precisa trabalhar a criatividade, que é para ele conseguir enxergar oportunidades. Se ele não sai, não se conecta, ele não lê, ele não aprende, e ele não silencia a sua mente, ele não cria. E não criando, ele não consegue aumentar mais a sua renda. Porque o tempo todo a gente tem que estar criando.
A gente tem que estar observando. As tendências do mercado sempre mudam. Então, nós precisamos pegar o timer. O que está acontecendo? E vem de forma muito rápida, né? Um insight do que a gente precisa fazer. Não, acho que é isso. Precisamos atender esse lado. Precisamos ir para essa jogada. Mas como que vem a criatividade? Pelo silêncio mental de sair da bagunça. Como que a gente sai da bagunça? Fé, espiritualidade, meditação. Saindo daquela bagunça de negatividade, né? De Barulho externo, né? os barulhos externos. A gente precisa ir mais para o interno. É um princípio nosso também. Uhum. Nós nos conectamos por esse princípio interno, por trabalhar a espiritualidade. Todo empresário precisa silenciar para criar. É o nosso lema também. Nossa, é incrível. Silenciar para criar, gente. Vocês estão arrasando nos insights. Isso foi boa, Tati. Meu Deus. Mas esse ponto ele é muito importante. Foque no CPF. Muitas vezes você está com alguma dificuldade no seu negócio, você não está conseguindo achar a solução, e muitas vezes você precisa olhar para o CPF antes. O que eu preciso fazer? Eu preciso me silenciar? Eu preciso tirar um momento para que eu reflita sobre a minha empresa? Sobre o que de fato ali eu preciso mudar na minha empresa, mas eu preciso mudar em mim primeiro, talvez, porque às vezes é isso. Às vezes nós mesmos precisamos encontrar alguma questão que precisamos melhorar ou precisamos evoluir para que sim a gente consiga ter um pensamento crítico na nossa empresa e mudar alguma questão que precisa mudar. Por isso que realmente precisamos estar em constante evolução, porque a empresa ela é nós, antes de tudo somos nós. CNPJ tem vida. CNPJ tem vida, exato, e é o CPF por trás. Às vezes eu falo muito isso com o cliente, às vezes um cliente me mandou hoje mesmo, falou, Ariadne, a gente pode parar um dia para ver aquela questão de missão, visão, valores, porque muitas empresas ainda precisam construir, e eu falo muito isso, comece por você. Comece pensando o que você acredita, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, isso para tudo, para você tomar decisões de negócio, para você fazer sociedade. Então, todas as decisões que você vai tomar para o seu negócio, para contratar, para passar isso para o time, vocês mesmos aqui falaram, né, sobre a Bia que está com vocês, e vocês percebem o tanto que ela faz com amor também, porque você precisa refletir isso. Então, tudo começa por você. Gente, incrível! Eu fiquei encantada com tudo que... Estamos caminhando para o final, infelizmente. Passa muito rápido. Mas eu acredito que está recheado de insights. Eu sempre assisto tudo novamente, sempre. Então eu vou anotar todos os insights. Espero que vocês também anotem tudo, porque realmente foi muito, muito conhecimento aqui. Mas antes de finalizar, a gente sempre faz... uma brincadeirinha bem legal. Na verdade, é uma brincadeirinha, mas fica sério, porque são palavras sérias. Mas, na verdade, eu falo algumas palavras e vocês retornam, assim, de forma rápida mesmo. Uma frase ou uma palavra, o que isso representa para vocês. Então, queria fazer com vocês. Eu vou falar, eu começo pela Tati, aí a Tati fala e depois você fala, pode ser? Combinado. Então, vamos lá. Sucesso. Poder evoluir. Sucesso. Cara, eu acredito que o nosso sucesso está atrelado àquilo que a gente se propõe a fazer. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa e aquilo dá certo, a gente alcançou o nosso sucesso. Medo. O medo é necessário para que a gente não cometa muitas falhas. O medo de não falhar com clientes. Medo é um dosador, eu diria, né? Pra gente, ele é um equilíbrio. Acredito que quando a gente tem um medo, ele é um termômetro pra gente não arriscar tanto. Ele é necessário, mas existe uma coisa que eu sempre, como a Tati falou, a gente é muito focado em espiritualidade, e uma frase que eu carrego comigo é que a fé vence o medo. Então, toda vez que eu me encontro numa situação de medo, eu busco exercer minha fé. Perfeito. Família. Família é a base para continuar nessa jornada que é tão difícil. E a família dá aquela pimentada na vida. Eu repito o que a Tati falou. Para mim, família é a base, é o pilar da nossa vida aqui na Terra. Inspiração.
Poder ter liberdade. Inspiração eu coloco como minha família, minha inspiração. E a maior inspiração como pessoa que já passou aqui na Terra, Jesus Cristo. Erro. O erro faz parte da jornada, porque não nascemos sabendo. Vamos errar, será necessário. O erro traz o acerto. O erro é necessário, né? Necessário pra gente passar pelas mudanças e buscar as melhorias. Então, erro necessário. Liberdade. É um pilar que faz com que a gente cresça. Quem não tem liberdade fica preso nas mesmas crenças. A liberdade faz com que tanto o empresário ou CPF, pessoa, evolua. Cara, eu acho que a liberdade... Meio arriscado falar isso, mas pra mim ela passa a ser até uma utopia, eu acho. Porque a gente não consegue ser 100% livre naquilo que a gente faz. Se a gente for buscar uma liberdade a todo custo, acho que a gente se torna meio que inconsequente. Então, acho que a liberdade é uma utopia. Eu acho que ela não existe 100%. Propósito. Servir cada vez mais com excelência. Eu acho que a Tati foi categórica. O propósito é servir. A gente precisa encontrar o nosso propósito. Mas nosso maior propósito aqui na Terra é servir pessoas. Felicidade. Poder ter liberdade. A minha felicidade é viver. É a vida que eu vivo. Eu acho que quando você entende que você encontra o seu propósito, eu acho que a felicidade te encontra. A felicidade é viver o propósito aqui na Terra. Mudança. Necessária. O tempo todo precisamos mudar. Necessário. Também acho que a mudança é 100% necessária. E futuro. Futuro. É necessário pensar nele o tempo todo, porque a nossa vida é feita de sonhos. Porém, tão importante é o sonho e o futuro, quanto melhorar a própria realidade. A realidade leva para o futuro. Futuro, eu acho que ele, por mais que a gente possa planejar, e eu aconselho que a gente planeje o nosso futuro, mas ele é incerto. Qualquer coisa pode acontecer e a gente tem que estar preparado para viver as instabilidades da vida. Então, eu defino o futuro como incerto, mas defino também que devemos nos planejar para o futuro. Perfeito, gente. Que incrível. Eu tô apegada nesse episódio. Em todos, eu sempre fico assim. Bom, para finalizar, eu queria só que vocês deixassem um insight para quem está ouvindo, que vocês acreditam que vocês podem contribuir com a jornada, tanto de quem está começando ou quem já está nessa jornada, que vocês acreditam que é o principal insight de vida de vocês. Nessa jornada, eu aprendi que devemos expandir a mente. Então, o maior insight que eu tive na minha jornada foi de poder sair de uma mentalidade escassa para uma mentalidade próspera. E todo empresário, ele partindo para essa mentalidade de prosperidade, de riqueza, ele cresce muito, não somente ele, como também o CNPJ. E faz com que ele, apesar de ter o medo, porque o medo ele faz parte, né, da jornada do ser humano, mas que ele enfrente de peito aberto. Então, a maior inspiração que eu tiro de toda a minha jornada e como empresária é poder ampliar cada vez mais conhecimento, mentalidade. Incrível. Eu comecei falando de ambiência, né? Ambiência de pessoas. E eu termino falando de pessoas. Eu acho que o nosso sucesso ele está muito atrelado ao nosso conhecimento de pessoas e o nosso tato com pessoas. Então, se eu pudesse deixar um recado, e é o que eu busco todos os dias, é entender cada vez mais sobre pessoas, sabe? Porque os nossos clientes são pessoas, a nossa equipe somos pessoas, nosso casamento, 2 pessoas, nossa sociedade, pessoas, nossos colaboradores, as pessoas que a gente compra são pessoas. Então, não tem como a gente fugir de relacionamento com pessoas. Então, acho que cada vez mais buscar entender sobre pessoas, né? E pessoas são todas diferentes, então você vai encontrar um nível de complexibilidade absurdo. E sempre eu penso muito sobre altruísmo. Tava até brincando com a Bia esses dias, a Bia falou, como que
como que eu falo uma palavra de se colocar no lugar de outra pessoa? Aí eu falei, Bia, altruísmo. Ela falou, será, Mário? Aí a gente foi pesquisar. Altruísmo é você sempre se colocar no lugar da outra pessoa, né? Até no tom de voz, do jeito que você vai falar. Então, o meu principal... O que eu deixo, né, de principal é entender cada vez mais sobre pessoas. É isso. Muito bom. Gente, muito obrigada. Foi incrível dividir a mesa com vocês. Eu aprendi muito aqui, assim como eu sei que quem está ouvindo também está aprendendo muito. E muito sucesso para vocês. Eu vou estar acompanhando, eu tenho esse privilégio, mais uma empresa que eu tenho o privilégio de acompanhar. Mas é isso, espero que vocês também tenham curtido muito esse episódio. Como eu falei, teve muito insight aqui, então anotem tudo, porque eu tenho certeza que vai contribuir muito para a jornada de vocês também. É isso, obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada.